Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre, Head of Business aqui da SmartCell. Bem-vindos a mais uma edição da SmartCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o universo de logtechs, como essas empresas podem ajudar indústrias no processo logístico. Se você ainda não nos conhece, o SmartCast é um podcast oferecido pela SmartCell, uma empresa de software responsável por organizar as atividades dos vendedores externos e representantes e fornecer informações inteligentes para que indústrias e distribuidoras possam aumentar a sua receita. Na edição de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o universo de logtechs. Hoje eu conto com a presença de Luana Lívia, líder de marketing aqui da SmartCell, e com Guilherme Toscano, atual Head de Sales e Business Development do Fast Delivery. E aí, pessoal, boa noite, obrigado por estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem rapidamente. Oi, pessoal, já devem me escutar de outro podcast. Sou Luana, faço parte do time de comunicação da SmartCell e a gente vai estar animado hoje para falar sobre esse universo de logtechs e entrar mais a fundo no mundo das startups. Olá, pessoal. Antes de tudo, queria agradecer o convite de Alexandre e Luana estar participando aqui desse momento. Sou o Guilherme Toscano, como o Xane muito bem apresentou, né? Atual Head de Negócios do Fast Delivery, e aí estou muito ansioso por esse bate-papo de hoje. Então a gente pode começar primeiro, queria perguntar assim para Guilherme sobre o que são as logtechs de fato. Tem muita gente que ainda não é familiarizada com esse universo de startups, com esse universo logístico também, então é importante, antes de a gente aprofundar no nosso papo, conversar um pouquinho sobre isso. Massa, legal, Lu. Logtech é um nome que o povo fala muito, né? Normalmente você já escutou falar, algumas vezes você não entende muito bem o que é. O nome é um pouco explicativo, então são empresas que têm como core logística, mas que trabalham também na área de tecnologia, né? Então, em sua maioria são startups, têm inovação no centro de negócio e que estão atuando realmente, de fato, na área logística. Então, seja na parte de armazenamento, na parte de distribuição, na parte de transporte, ela tem a tecnologia voltada para essas ações da logística, seja logística interna, seja logística externa. E aí elas podem funcionar de várias formas, como eu disse anteriormente, realmente trazendo inovação, trazendo tecnologia e aí abrangendo toda a cadeia de suprimentos, todo o supply chain. A gente consegue ver, né, essa diversidade aí de startups desse ramo até pelos números, porque hoje no Brasil existem 283 startups atuando nesse setor de logística, né? Então, assim, e grande parte é muito recente. Então, são dados aí para a gente ficar de olho. Perfeito. De fato, né, hoje a gente começou a falar um pouquinho sobre logtech, esse estudo aí da Liga Ventures, por exemplo, que fala sobre essas 283 startups voltadas para esse segmento. A gente vê aí também grandes varejistas, né, adquirindo algumas logtechs, o caso da Via Varejo, a própria B2W, Magazine Luiza também. E aí, Guilherme, eu queria que tu falasse um pouco, na tua visão, na visão aí do Fast Delivery, por que existem tantas logtechs no Brasil, né? Por que esse mercado vem crescendo? A gente está, de fato, num país que proporciona muitas oportunidades para essas empresas. Quais são os principais desafios logísticos que uma logtech pode suprir? Massa, legal, gente. Acho que para a gente entender um pouquinho do papel das logtechs aqui no Brasil, vale a gente entender o ambiente de forma um pouquinho mais macro, né? O ambiente logístico. Então, eu acho que o primeiro e principal ponto é a geografia. A gente é um país continental, então, querendo ou não, a logística é imprescindível dentro do Brasil. E a gente é um continental também que tem muitos desafios na logística. A gente tem uma malha rodoviária muito extensa. Então, quando você pega outros países continentais, como o Canadá, por exemplo, que tem uma malha ferroviária muito bem desenvolvida, ou a China, que tem uma malha hidroviária muito bem desenvolvida, eles têm menos gargalos, no caso, menos desafios dentro da área de logística, mas aqui no Brasil é um pouquinho do contrário, né? Até por um pouco de contexto histórico. Nos anos 1900, a gente investiu muito na malha rodoviária de fato. E aí, dentro disso, sobraram vários gargalos para a gente estar operando. E aí, conseguir trazer essa eficiência, mesmo com uma malha rodoviária que é muito mais custosa,
é de fato um desafio enorme e que consegue trazer de fato muitas oportunidades para essas logtechs. Além da complexidade da cadeia de suprimentos em geral, né? E aí não é exclusivo do Brasil, a gente vê logtechs crescendo no mundo de uma forma geral, no mundo todo. E aí, porque a gente sabe que toda essa parte de supply chain realmente é um grande desafio, é muito custoso para as empresas, muitas empresas que não têm como core, enxergam logística muito como um custo de uma forma geral, e querendo ou não tem um custo muito significativo, mas acho que a gente vai conversar também que logística não é só custo, né? E que se a gente trouxer realmente inovação para a área, a gente pode trazer dessa área um diferencial e não só um custo que a gente quer diminuir, cortar ao máximo. Perfeito. Entrando um pouco no universo da gente, eu acho que foi uma baita aula aí o que o Gui falou. De fato, falando um pouco de indústria, né, a gente enxerga que hoje parte dos canais de entrega das indústrias são terceirizados, então há, por exemplo, a distribuidora que é responsável por aquilo, mas é muito importante você ter essa previsibilidade de demanda associada à sua capacidade de entrega, então com a sua logística, porque hoje o que a gente percebe é que muitas indústrias elas têm um custo de estoque muito alto, elas não conseguem necessariamente atender todos os pontos da sua cadeia, os segmentos, e eu acho que uma logtech, sei lá, como a Fast Delivery, que a gente ainda não falou, pode ser, de fato, uma excelente ferramenta para mitigar esses custos logísticos, de fato, né, Gui? Perfeito, Xande. Hoje a gente trabalha muito com a parte de eficiência, né? Eu diria que hoje no Brasil, de uma forma geral, não só no Brasil, né, no mundo, se tem 2 principais desafios logísticos. O primeiro não é novidade para ninguém, é um desafio que vem de muito tempo, que é aumentar a eficiência. O que muda hoje realmente são os meios para alcançar isso. Então, hoje você tem vários desafios, como a transformação digital, a integração de várias plataformas, a visibilidade, como tu falou também, que é cada vez um ponto de atenção nas empresas, um maior ponto de atenção, né? E a busca eterna pelo melhor frete, a melhor rota. E aí, acho que o segundo principal desafio é o relacionamento com o cliente. É outro ponto bem significativo, que cresceu muito nessa mudança forçada, né, pela pandemia. Então, você ter um relacionamento com o cliente muito bem desenvolvido é o que os e-commerces hoje focam muito, mas que indústrias distribuidoras, transportadoras, de uma forma geral, têm focado bastante também esse bom relacionamento para conseguir dar a melhor experiência e reter o cliente na cadeia final. Perfeito esse ponto, assim, de se importar com o consumidor final dos produtos, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de experiência, a gente não tá falando só, vendemos tal quantidade, batemos tal meta. Na Smart Cell a gente fala muito sobre essa parte de venda, mas no final das contas, o que importa é todo o ciclo. Então, a logística aí acaba tendo um papel, assim, muito, muito forte nesse ponto. Perfeito, Lua. E aí, quando a gente fala cliente final, normalmente a gente atrela o B2C, né? Mas pode ser o B2B, por exemplo, o B2C2B. Então, cliente final pode ser uma empresa que você vai vendendo, que você quer cultivar aquele relacionamento para você continuar com aquela venda. Então, é algo muito atrelado, realmente, a parte de venda com essa parte logística e principalmente o relacionamento do cliente, que está bem em conjunto com essas 2 áreas. Massa, e assim, um dado aqui que a gente traz é que, segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, nos últimos 20 anos, né, somente 2,1% do PIB nacional foi destinado para o ambiente infraestrutural do Brasil, que é algo que afeta também, principalmente, né, a parte logística e a eficiência de todo o processo. Então, assim, quando a gente indo mais a fundo dentro desses desafios, o que mais a gente pode encontrar? Massa, bem legal, Lua. É interessante a gente ver esse ponto, né, desse número tão baixo que foi investido em logística, mas quando a gente pega os custos, por exemplo, do dado da Liga Ventures também, desse estudo, a gente tem que o custo é um total de 750 bilhões, o custo da logística de uma forma geral, então somando transporte, estoque, armazenagem e administração. No Brasil, esse custo representa 12,7% do PIB. Então, eu acho que tem que se ter um foco, de fato, em eficiência, em a gente conseguir diminuir esses custos, mas em a gente também tá trazendo melhorias ao mesmo tempo, né? Como eu disse, a gente está trazendo inovação. E a inovação aí pode ser atrelada, seja de fato a essa eficiência, então a gente está diminuindo os custos de uma forma geral com inovação,
seja, por exemplo, com a roteirização, então a gente consegue definir as melhores rotas, a gente consegue segmentar qual volume vai ser ideal em cada um dos caminhões. Então, esse é um modo que a gente pode trazer essa eficiência, essa economia, mas também investimento em logística de uma forma geral, né? E aí, quando a gente fala em logtech, as logtechs podem estar ajudando o Estado e aí, consequentemente, as empresas que trabalham nessa parte de transporte, armazenagem, etc. Hoje a gente tem logtechs que são muito focados em melhorias estruturais das estradas, por exemplo, que é o que pode ser investido e aí, consequentemente, trazer um retorno a médio e longo prazo para as empresas. Então, tem muitas áreas, tem muitas oportunidades. Eu costumo falar aqui no Brasil que o mercado é muito competitivo. Se você for analisar, tem muitas empresas, mas, ao mesmo tempo, é um mercado que tem muita oportunidade. Então, não é um oceano azul, mas também não é um oceano vermelho. Dá para navegar, tem muitas oportunidades. Apesar de muita gente boa aqui dentro, tem muito a se desenvolver. E isso que é o legal, né? A gente tem oportunidade, tem gente boa. Então, acho que por isso também é um mercado de logtech que cresce tanto e tem os olhos, assim, menininha de olhos de ouros para muitas empresas de venture capital. Perfeito. Esse é o mercado, acho que faz total sentido aí o que você falou em relação à oportunidade. Só em 2018, em termos de aquisição, né, fusões ou aquisições de empresa, esse mercado movimentou aí mais de 4,9 trilhões de reais, na verdade. Então, isso é um número gigantesco. Acho que o Fast Delivery, por exemplo, agora, nesse ano, foi uma scale up endeavor, na verdade ainda, então também mostra que está na crista da onda, que está de acordo com o momento. E a gente falou sobre diversas oportunidades tanto para gestão de entrega, mas também para desenvolvimento de infraestrutura, de fato, no Brasil. E aí, puxando um gancho um pouco nessa pauta, que a gente já vem conversando, mas falando de tecnologia, falando um pouco mais para o futuro, para os próximos anos, o que é que, de fato, a gente pode enxergar nesse mercado como uma solução disruptiva? Quais são as principais tendências de logtech que tu imagina para os próximos anos? Massa, boa pergunta, Xande. Eu acredito em 3 principais pontos, tá? Quando eu converso com o pessoal, até para a gente estar desenvolvendo forte também, uma preocupação nossa do Fast Delivery está sempre trazendo inovação. Então, eu acredito em 3 principais pontos que são bem batidos quando a gente fala em inovação. São pontos que todo mundo fala, mas pouca gente entende. E dentro do universo logística futuro também vão ser grandes tendências. Então, primeiro, a inteligência artificial. Então, poxa, que a gente consegue ter uma inteligência artificial para identificar que determinada rodovia, em determinado horário, tem um índice de furtos muito grande. Então, tem como a gente atrelar a roteirização, por exemplo, evitar esse caminho. A gente consegue coletar automaticamente que tem um alerta de chuvas grande, e aí a gente consegue também identificar que em tal rodovia, à noite, quando tem uma quantidade de chuvas grande, tem um número de acidentes alto também. Então, a gente pega essa informação, a gente consegue atrelar às empresas e consegue tomar decisões mais inteligentes. Esse ponto de inteligência artificial é bem legal. Outro ponto é o Big Data, que o pessoal também fala muito. Então, a gente tem na Europa, por exemplo, uma startup bem legal que é a Flowit, que ela trabalha com análise preditiva da quantidade de caminhões. Como assim? Ela pega os dados históricos da sua empresa, então de entregas da sua empresa, ela pega também outros dados, outras variáveis como PIB, como previsão do tempo para aquela semana, enfim. E ela junta todos esses dados, toda essa parte de Big Data, ela consegue fazer uma análise preditiva. Então, você chega lá no começo da segunda, você consegue ter uma estimativa da quantidade de caminhões que você vai utilizar naquela semana. Então, para uma indústria que contrata uma transportadora, por exemplo, ela pode negociar preço já sabendo a quantidade de caminhões. Ela realmente consegue trazer uma eficiência para os seus custos e trazer essa negociação. E aí, por fim, o Business Intelligence, que eu acho que é bem batido, mas é cada vez mais imprescindível. É você conseguir ter esses dados e tornar esses dados em informação. E aí você juntar todos os dados da logística, você integrar armazenagem com transporte e distribuição,
e conseguir analisar todos esses dados, juntar eles em informação para ter uma tomada de decisão estratégica inteligente. Então, inteligência artificial, Big Data e Business Intelligence, eu consideraria isso como as principais tendências para os próximos anos das Logitechs. Realmente, quando a gente fala de futuro, assim, tá cada vez mais perto, né? Então, a gente já tá vivendo um pouco dessa realidade. As coisas estão cada vez mais se aprimorando para a gente ter dados cada vez mais eficientes, uma inteligência artificial cada vez mais aprimorada, toda essa inteligência funcionando muito bem. Então, assim, eu queria muito agradecer a Guilherme por ter aceitado o nosso convite e pelo nosso papo de hoje, a Alexandre também, que está aqui nessa conversa com a gente. Então, Guilherme, se tu quiser, assim, falar um pouco sobre o Fast Delivery e como as pessoas podem te encontrar para conversar, para tirar dúvidas sobre esse universo aí de logística, pode falar. Massa, perfeito, Lua. Falando um pouquinho sobre Fast Delivery, eu vou atrelar aqueles 2 desafios que eu falei como principal. O primeiro seria eficiência. Então, a gente atua hoje na parte da eficiência de forma bem inteligente, né? Então, a gente aumenta essa roteirização com janela de entrega, cubagem, gestão de ocorrências, etc. Só que muitas das empresas que se vendem hoje como roteirizadores que diminuem 20% dos custos logísticos através da roteirização, né? Só que quando a gente pega esse dado e a gente esmiuça, os custos com gasolina, depreciação de veículo, etc., não representa 20% do custo total. Então, da logística de uma forma geral. Então, a gente olha para a logística de uma forma muito mais macro. Então, a gente tem, por exemplo, treinamento para os motoristas. A gente tem uma plataforma de Learning Management System, que é uma plataforma dentro do nosso sistema de treinamento para os motoristas, e aí, de acordo com sua operação, a gente tem um trabalho bem interessante de gestão de riscos e ocorrências, análise de inteligência dos dados também para tomada de decisões estratégicas. E, como eu falei, né? A gente está trabalhando um pouquinho com inteligência artificial, através de alerta de área de riscos, e a gente minimiza roubos e acidentes, conseguindo trabalhar com eficiência de uma forma geral dentro da cadeia de logística. E aí, no que tange a experiência do cliente, a gente traz o aumento das entregas no prazo e, principalmente, o trabalho com comunicação com o cliente final, seja B2B, seja B2C. A gente pode enviar, por exemplo, SMS automáticos atualizando sobre o status de entrega, coletando NPS, ou uma página para o cliente estar acompanhando o caminhão, realmente fizer sentido de acordo com a sua operação. E aí, para entrar em contato com a gente pode ser através das redes sociais, né? A gente tá lá, @FastDeliveryTech, nas redes sociais. Nosso site também é fastdeliverytech.com.br, então vocês podem estar entrando em contato através do meu LinkedIn também, Guilherme Toscano, então podem ficar à vontade, podem aperrear lá e entrar em contato, seja para conversar um pouquinho sobre logística, trocar figurinhas, ou até para entender um pouco mais da nossa solução também. A gente está mais que à disposição de vocês. Perfeito, Guilherme. Queria agradecer quem escutou a gente até aqui e até o próximo Smartcast. Xande, quer... Não, de fato, só agradecer, pessoal, e até a próxima edição. Um grande abraço. Obrigadão pelo convite, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.